Estamos começando mais uma entrevista do podcast AgroOrigem, Histórias da Origem. Essa é a nossa temporada. O café começa na terra, mas a história começa aqui. Estou com duas convidadas especiais, primas que o café aproximou, Maria Estela, Maria Cristina, mãe e filha. Vou pedir para elas se apresentarem para vocês. Bom, eu sou Maria Cristina, mãe da Maria Estela e João Francisco, que estão me apoiando muito aqui na fazenda, nessa empreitada. E eu gostaria muito que isso daí fosse nos ligasse mais, para que isso se torne que vá mais para frente em outras gerações também, tá? Que aqui eu tenho aqui o meu netinho, Carlos Alberto, que tem o nome do meu esposo falecido, e será também dele futuramente aqui a fazenda, se Deus quiser, né? E você, Maria Estela? Meu nome é Maria Estela, eu sou filha da Maria Cristina com Carlos Alberto e eu tenho esse filho lindo aqui que chama Carlos Alberto também, em homenagem ao meu pai. E a gente está aqui na fazenda, né? Minha mãe, ela é bem mão na massa, assim, e ela tá conseguindo aí pegar a fazenda, né? E conseguindo realmente levar a fazenda em outro patamar. Então, a gente está trabalhando aí, já faz, desde que começou a pandemia, desde 2019, a gente está com essa ideia, né? Voltar ali para as origens, voltar para a terra. Eu e meu irmão estamos passando pela sucessão familiar de maneira bem, assim, a passos lentos ainda, né? A minha mãe, ela é a cabeça disso tudo e sem ela, hoje isso não funcionaria, né? Então, é um prazer te receber aqui, Dani. Obrigada. Verdade. Vou fazer uma primeira pergunta aqui para Maria Cristina. Sim. Como que foi essa sua retomada? De onde surgiu esse ímpeto de vou assumir a fazenda e eu vou dar conta? De onde Então, que veio? Como que foi? Eu não sou muito boa com as palavras. Eu penso uma coisa, mas a boca fala outra coisa, entendeu? Então eu vou tentar resumir qual que foi a minha trajetória. Bom, enquanto meu pai faleceu, eu herdei essa fazenda. De uma maneira assim, muito atribulada, com relação à família, os irmãos, herança, aquelas confusões todas. Bom, eu tentei tocar, mas como eu sou viúva já há 24 anos, na época eu estava estudando os meus filhos, os dois estudando fora e em faculdade já, e eu tentei tocar aqui por quase 3 anos. Então eu tinha muito gasto, tanto para mantê-los como para manter aqui a fazenda, que quem é fazendeiro e mexe nessa área sabe que o negócio não é brincadeira. E eu fiquei quase 3 anos. Aí, para falar a verdade para você, eu não tinha recurso suficiente para poder manter tudo. Eu acabei arrendando. E ao arrendar, o arrendatário que ficou aqui, o interesse dele era gado. Então, ele fez algumas coisas boas na parte de pasto, piquete, essas coisas que deu um adianto na fazenda. Mas a parte da lavoura, ele deixou na vara, infelizmente. Aí, vencendo o contrato, eu retornei para a fazenda. Na época, eu até queria me desfazer dela, sabe? Mas
eu pensando no sacrifício que o meu pai fez e todo o esforço que ele fez para deixar uma boa herança para a gente, eu falei, não, eu não posso fazer isso. Meu pai sempre foi o meu herói, sabe? Uma pessoa muito família, muito paizão e sistemático, feito não sei o quê, mas era uma coisa assim inexplicável o amor que eu sinto por ele, sabe? Eu sentia e sinto. Então eu falei, não, eu tenho que tentar pelo menos. E ao retomar aqui a fazenda, retornar para a fazenda, olha, eu subi na lavoura e chorei, e eu sou difícil de chorar, porque realmente estava num estado assim lamentável, sabe? Mas eu falei, não, eu vou conseguir. E pegando um ótimo agrônomo, ele foi me orientando e hoje o café no primeiro ano deu uma pequenas sacas, poucas sacas, quer dizer, e uma pequena colheita só, porque eu tinha reformado. No segundo ano já foi melhor, mas tive pelo caminho também outro empecilho, que no mês da colheita, vários empregados meus me deixaram. Então eu tive que fazer uma parceria que não deu muito certo, e assim eu fui tocando, caindo, levantando, e tô tocando. De pouquinho, passo a passo, estamos cada vez melhorando um pouquinho mais, sabe? Para poder fazer a fazenda se pagar, pelo menos, entendeu? E passar para os meus sucessores uma coisa mais organizada, uma coisa que dê prazer em trabalhar aqui com a terra, sabe? Maravilhoso, Maria. A gente emociona, né, quando ouve a história. Essa questão do honrar a nossa família, né, do honrar a memória do seu pai que deixou aqui para você, e você escolheu retomar, né, e tocar com muita coragem. Parabéns. Maria, conta pra gente como que tem sido o seu trabalho aqui na fazenda, conta da sua marca de café torrado que você já vende no Brasil, como tem sido, como criou, né, essa identidade da sua marca. Conta um pouquinho pra gente. Vem cá, você não para, né, nego? Então, hoje eu estou mais na gestão da fazenda. Minha mãe, ela é muito mão na massa. Ela tá todo dia, ela sobe lavoura. Todo dia ela tá lá com os nossos colaboradores, e eu sou mais da parte da gestão, da parte de quando a gente iniciou aqui na pandemia, a gente buscou certificações. Então a gente se identificou bastante com o jeito que o Certifica Minas trabalha, Certifica Minas Café. E aí a gente buscou, eu faço essa parte de buscar realmente o que a gente pode melhorar, além de parceiros, buscar parceiros também. A questão de certificação fica por minha conta, a questão da gestão mesmo da fazenda. E a questão da marca de café torrado, tudo que a gente vai fazer aqui, a gente senta, reúne, conversa, mesmo tendo algumas divergências de ideias, a gente gosta de ouvir uma outra para saber o que a gente pode fazer, pode melhorar. E a ideia do café torrado veio realmente para a gente conseguir trazer a marca pro Brasil. Então, trazer esse café torrado brasileiro mesmo, atingir esse público brasileiro. E aí a gente conversou bastante, a gente viu do que se tratava a marca, né? Então, assim, aqui a gente tem aquela araucária, que é a árvore mais antiga daqui, que é a nossa logo, né? Então, junto com a araucária, tem as casinhas dos colonos que ficam ali na beira da estrada, que é de caiação. Aqui tudo é pintura de caiação, né?
Então a gente quis realmente trazer essa história para nossa marca. E além de trazer a história do passado, né, então dos nossos ancestrais, a gente também quis trazer algo do futuro, né? Então realmente a mulher ali com a mão na massa, representando a minha mãe e todas as mulheres, né, que trabalham realmente mão na massa, com café. A gente trouxe isso na embalagem de café torrado. A gente trouxe a abelha, né, que é um polinizador, assim, que sem a abelha é, simplesmente deixaria de existir. Muitas espécies. Além de muitas espécies, toda a biodiversidade, tudo que a gente vê ali, que no nosso país, né, principalmente, a gente vê que tem muita abundância, deixaria de existir. Então a gente realmente pegou esses pontos para levar, para tentar passar a nossa ideia do que é realmente o café do futuro. Uhum. Então o café do futuro, além de tudo, ele é ancestral, ele respeita a natureza, né? Ele é sustentável. Então essa foi a ideia. Ficou maravilhosa. Lembro quando você me mandou o print dela, antes de mandar imprimir, né? Você mandou o print. Falei, Maria, tá maravilhosa, parabéns. E conta pra mim, assim, um momento assim que você pensou, vou agora, sua mãe voltou a atuar na fazenda, você já veio junto? Como que foi esse movimento? Na verdade, o que acontece? Durante a vida a gente cria muitos traumas, né? E um trauma da minha mãe foi realmente ela ter pego aqui sozinha na luta, na batalha, e ter ficado 3 anos aqui e assim não ter tido nenhum retorno e ter tido só estresse, muito, sabe? Foi muito desafiador assim para ela, o período que ela ficou aqui sozinha, que foi quando eu e meu irmão a gente estudava, a gente estava fora. Eu estava para Campinas, ele estava para Itajubá. E aí, na pandemia, que veio todo aquele reboliço e transformação de pensamentos e muitas mudanças para muita gente, para a gente também não foi diferente. Então, minha mãe, ela ainda estava na dúvida se ela ia pegar, e a gente conversou, ela, mas você vai querer realmente? Porque realmente, você pensar, ela batalhar para chegar lá na frente, os filhos venderem tudo, não faz nenhum sentido, né? E aí ela pegou e disse assim, você vai querer mesmo? Você vai pegar comigo? Você vai estar junto? Aí eu vamos juntas. Aí a gente decidiu juntas vir. Então foi assim um acordo mesmo. Em conjunto. Então foi dessa maneira, na Isso pandemia. incentiva muito, né, essa questão de ter a sucessão familiar já na família, na fazenda, né, incentiva muito quem está tocando, né, ter força para continuar e a resiliência que precisa. Exatamente. E os cafés que são maravilhosos, que a gente fez a exportação agora pela Agrorigem, né, a gente mandou para os Estados Unidos, lotes maravilhosos. E eu espero melhorar ainda mais. Eu estou adquirindo aí, já adquiri, né, um secador estático e estamos aí na alvenaria, na luta. Eu com meu companheiro pegando junto, fazendo massa de concreto e tudo, porque eu pego na massa mesmo. Eu fiquei sabendo que você, inclusive, você pega a saca, como que é? Ô Dani, as sacas não sei se estão com 60 quilos certinho, não, porque eu que encho, eu que peso, e é muito pesado, né, Dani, 60 quilos, eu lembro você me falando isso. Falei, como assim? Você faz isso, você carrega aquela saca? Sim. Mas, no caso, o pegar a mão na massa é verdadeiro, entendeu? E eu subo com o pessoal e eu fico ali junto, mas eu não fico só coordenando, dando ordens para cá, para lá. Não, eu pego junto com a turma. E aqui é um desafio grande, né? A gente sabe que a fazenda é uma empresa a céu aberto. Acabei de conversar isso com uma outra produtora. Depende de tempo. Depende, né? A gente depende mesmo. E o pós-colheita seu? O que você tem de novidade para esse ano? Você chegou a comentar da caixa que vocês estão construindo? Então, aqui que nós vamos colocar o secador. Por quê? Porque no ano passado, eu com o meu funcionário rodamos café no terreiro. O ano passado o café foi todinho de terreiro? Foi, de terreiro. E com aquela parceria que eu fiz, não ficou toda a produção comigo.
Mas a produção que ficou encheu o terreiro. Uhum. E teve um dia, meia hora antes, o céu começou a fechar e tal. Eu falei, vamos recolher esse café. Na hora de vocês espalhar é uma maravilha, mas na hora de recolher, Dani, olha, foi a conta de eu fechar o café, cobrir o café, mas bateu uma chuva imensa, entendeu? Então, eu pensei o seguinte, eu preciso melhorar isso. E foi por isso que eu adquiri o secador, sabe? Para poder tirar a mão de obra do terreiro e colocar toda lá em cima. E eu vou me ficar aqui com o controle do secador, né, vai ser Isso, seu aqui, o cuidado com ele. Isso. Isso é muito bom, porque a gente tem essas ferramentas, né, essas máquinas que conseguem auxiliar a gente, dá uma maior previsibilidade, repetibilidade e tira essa questão da chuva, né, que atrapalha realmente a bebida do café. É verdade. Se dá um tempo, se tem uma temporada de chuva em julho, de chuva, né? Aí fica tudo acumulado e todo mundo sabe que o café junto ele arde e estraga a bebida, né? Então... quando eu comecei a trabalhar com meu pai na fazenda em 2015, a gente estava muito empolgada, muito interessada em tudo isso, em café especial. E aí eu falei, pai, vamos fazer uma colheita seletiva. Por favor, deixa eu fazer uma colheita seletiva. A gente fez. Manual? Manual, seletivo. Escolhemos o melhor talhão da fazenda. A gente fez a colheita seletiva com mulheres. Ele falou, vai treinar as mulheres aqui da roça, então, e elas colhem para você. Tá, fiz tudo. Acompanhei a colheita. Levei o café para o terreiro. Enchi um terreiro grande, mas grande. Só de vermelhinho. Tava a coisa mais linda do mundo. E meu pai tinha fazenda na Bahia e foi para Bahia. E eu fiquei aqui com o meu terreiro lá, vigiando. Deu uma chuva de 2 semanas, do meio de julho. Não, foi antes, foi no meio, foi entre maio e junho, bem no comecinho da colheita. Sabe quando você consegue fazer a seletiva, que ainda vai render? Foi entre maio e junho, 2 semanas de chuva. Mas esse café meu bebeu duro, não tinha o que fazer. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, o que eu faço? Eu falei, filho, não faz nada, é assim. Falei, pai, mas é a seletiva, é o nosso café, tá cereja no chão. Dani, agora tem que esperar. Recolhe tudo, depois põe para secar de novo. Só que depois põe para secar de novo, a bebida não fica mais. É verdade. Aí nessa época eu falei, nossa, não é fácil não. Não é fácil. A gente depende da natureza. Até mesmo para o café produzir, você precisa de chuva no tempo certo. Para você bater lá o glifosato, você também não pode estar chovendo. Então, tudo isso você tem que ter um cronograma para seguir, mas assim, você tem que... Com 2 opções sempre, né? Vai chover ou não vai chover? Isso. Você tem que sempre dar um jeitinho. Não deu para fazer isso, então vamos fazer isso. É um jogo. Planejamento que tem que ser feito. É uma coisa que eu quero futuramente fazer, tirar o glifosato da lavoura. Sim, quanto mais você conseguir diminuir, já vai, né, melhorando. Então, mas aqui, como toda região, nós temos aquele capim amargoso, né? Então, eu vou tentar conversar com quem já faz para poder tirar ideias, pelo menos para ir introduzindo aos pouquinhos, entendeu? Uma indicação que eu já faço é o curso do Senar, que a FAENG proporciona, né, através da agricultura regenerativa com José Carlos. Você amou? Amei. Eu fiquei apaixonada. Ele é fantástico. Espetáculo. José Carlos, olha, sempre a gente está fazendo sua propaganda, viu? Muito bom. Ô Maria, conta pra gente também, assim, um momento que você pensou, tô no caminho certo, eu vou continuar, porque, olha, isso aqui arde meu coração. Então, teve vários momentos, mas eu acho que o que faz a gente sentir que está no caminho certo é quando a gente olha em volta. Então, a gente olha as pessoas que a gente atrai, né? Então, a associação mesmo trouxe muita gente
Conta um pouquinho da associação que ela representa para você, para sua família. Então, a associação, né, que seria a Associação Empreendedoras das Mulheres de Santa Rita do Sapucaí, ela abriu novos horizontes. Então, assim, por exemplo, quando a gente começou, a gente foi buscar muito conhecimento para a gente saber onde que a gente estava pisando. Mesmo errando muito, porque o errar faz parte, a gente sabendo o que está acontecendo em volta ajuda muito. E a associação, ela é feita de mulheres que realmente se apoiam, de mulheres que querem ver o crescimento da outra, de mulheres assim que levantam as outras. Então, assim, além da gente buscar conhecimentos no Senar, conhecimentos na internet, conhecimentos em livros, a gente realmente buscou o apoio da associação e teve esse apoio, né? É muito importante falar que a gente, assim, desde o momento que a gente entrou, né, até o momento atual, a gente sempre recebeu 100% de apoio da associação e a gente realmente conseguiu chegar aonde a gente está por muito questão de apoio mesmo da associação. Então, agrega muito valor às pessoas envolvidas, ao café. Assim, a gente só tem gratidão mesmo pelo que a associação fez e faz pela gente, por todas as mulheres, né? Então, o que a gente quer? A gente quer que mais mulheres venham, né? Fazer parte da associação, porque a gente realmente acredita que levantando todas as mulheres possíveis, a gente vai realmente se destacar no mundo, aí que é o que é um dos objetivos aí que a associação tem. E ela já se destaca, né? Hoje na região, hoje no Brasil, mas a gente quer chegar no mundo. E a gente acredita que vai chegar, né? É uma força muito grande quando a gente está junto. Agora, da fazenda, eu acho que além dessa questão de força, então de pessoas que trouxeram também a questão de união da família, de entendimento. Então, quando você trabalha numa empresa familiar, você tem que trabalhar internamente muita coisa. Você tem que curar internamente muita coisa, você tem que evoluir internamente muita coisa. Então, assim, a gente acaba fazendo ligações muito profundas, sabe? Então, eu acho que esse é o caminho certo. A gente não tá aqui, na minha concepção, a gente não tá aqui para fazer as coisas sozinha, a gente tá aqui para fazer, para evoluir, fazer tudo, todo mundo junto, né? Coletivamente. Então, quando a gente vê que todo mundo está abraçando ali uma causa, que a sua empresa, a sua família está abraçando a mesma causa, eu acho que esse é o caminho. Ai, que lindo, Maria. Maria, para a gente finalizar, você tem uma palavra final, uma frase de impacto que você gosta, uma questão que você acredita, para deixar para a gente? Vou pedir isso para vocês duas. Fé, força e foco. Eu acho que, em primeiro lugar, Deus, que sem Ele, com Ele já é difícil, sem Ele é impossível. Força que a gente tem que ter para poder pegar o boi e a unha aí, para ir seguir sempre em frente. E foco também, não desviar e não desanimar, porque dificuldades tem. E não são poucas. Às vezes financeiras, às vezes a mão de obra, às vezes o tempo, às vezes o mercado. Mas a gente tem que tem que ter sempre fé em Deus, em primeiro lugar. E seguir em frente, que vai dar certo. Sempre com esse pensamento, vai dar certo. Já está dando. E já está dando, é verdade. Obrigada, Maria. E você, amorzinho? Então, eu gosto muito da frase, que o futuro é ancestral. Eu acho que ela tem muitas camadas, sabe? Então, eu deixo essa frase realmente para olhar. Quando a gente olha para o futuro, a gente tem que olhar para o passado para entender o que a gente pode trazer, né, de conhecimento, de sabedoria dos nossos ancestrais e também evoluir, porque a gente está aqui para evoluir. Então, tem muita coisa que foi feita
de maneira que a gente não deve se repetir. Então, realmente olhar para frente, evoluir em várias coisas, mas também trazendo a sabedoria que eles deixaram ali. É isso. Obrigada, que delícia de bate-papo. Obrigada, Obrigada, amiga. Dani. Obrigada, meu Agradecemos, amor. viu, a Muito sua obrigada. presença aqui, a presença de vocês, viu, Obrigada. que nos honra muito. Obrigada. Verdade. Obrigada.